Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales, gerente de produtos na OIW Telecom. Estamos gravando esse vídeo para poder apresentar para vocês 5 motivos esmagadores para você optar pelo GPON Reisco. E para a gravação desse vídeo, estou contando com a participação especial, com o reforço do Patrick Castro, que é gerente comercial, atuando aí no atendimento de provedores e operadoras. Tudo bem, Jales? Tudo Bom ótimo. dia. Bom certo? dia. Tudo certo. Então, o que é o mais interessante, assim, trabalhando no mercado aí? Pessoal, o maior problema hoje com Reiscom, que não é um problema, é o pessoal não conhecer Reiscom, né? Conhecer de estar aqui, mas não saber quem é a empresa em si. Mas então, quando o pessoal começa a conhecer um pouquinho de quem é Reiscom, o negócio muda. Sim. E quem é Reiscom? Vamos passar um overview só, nós vamos falar de 5 motivos aí, mas só um overview quem é a empresa, né? Então, só para entender, Reiscom é o 4º maior fabricante chinês. Ela briga com os outros 3 ali que todo mundo conhece, mas ela tem uma vantagem sobre todos os 3 em conjunto. Ela é uma empresa 100% privada. Sabe o que significa ela ser 100% privada? Nós como distribuidor já sofremos e outros também sofrem. Por ela ser 100% privada, ela não sofre o que as outras sofrem de sanções impostas por guerra comercial aí, de chipsets e tal, imposta pelos Estados Unidos e outros países. Exatamente. Então isso é uma vantagem muito grande, que é o que o provedor procura, de ter uma tranquilidade, uma qualidade e não ter uma falta de abastecimento. Hoje a gente precisa se preocupar não só apenas com a falta de abastecimento de suprimentos, mas também com toda a geopolítica que interfere diretamente nos outros fabricantes que também são chineses, né? Sim, falando em geopolítica, é uma empresa aí, como falamos antes, privada, que está presente em mais de 80 países, e falando até do próprio Estados Unidos, ela possui escritório, filiais nos Estados Unidos, abastece até o governo também. E alguns cases, pessoal, de sucesso, são inúmeros, tá? Então a ideia é só falar apenas de uns 2 cases principais. Não é a ideia desse vídeo hoje, mas só para vocês entenderem quem é Reiscom, além de GPON, que hoje a gente só vai falar de GPON, mas assim, em Santa Catarina, a companhia elétrica catarinense, né, que é a Celesc, ela é 100% Reiscom. Sabe o que é isso, 100% Reiscom? Não estamos falando de GPON, estamos falando que mais de 170 subestações da Celesc em Santa Catarina é alimentada toda a comunicação dela em cima de Reiscom, seja de suítes EDDs em cada uma dessas subestações, na parte DWDM, utilizando a própria rede da Celesc para interligar tudo isso, seja por rede física aí de postes, enterrada que eles também têm, e o OPGW em cima da DWDM, e na parte do data center também, todo o OTN deles roda em cima de Reiscom. Um outro grande case, né, pessoal, até o Patrick costuma falar muito isso, né? Se você já enviou uma carta hoje através do Correios, é graças a Reiscom. Sim. Então toda a rede MPLS, né, todos os EDDs, as CPEs, MPLS utilizadas nos Correios também são Reiscom. Então esses Todas as agências do Correio no Brasil são Reiscom. Qualquer uma que você chegar, vai estar o hackzinho lá em cima, pega o celularzinho, dá um zoom, você vai ver um suíte EDD Reiscom fazendo IP, MPLS, independente da operadora. Porque existem inúmeras operadoras que prestam os serviços de telecomunicações para as agências do Correio. Alguns dos cases vai sair vídeo novo aí, lá no final a gente vai deixar para vocês seguirem a gente e acompanhar o que vai vir de bastante novidades sobre a Reiscom no mercado aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, pessoal, motivo número 1. Motivo número 1 é que a solução Reiscom é uma solução QR-Class. Mas afinal de contas, Patrick, o que é uma solução QR-Class? Então, muito se fala em QR-Class, mas vamos tentar explicar para o pessoal o que é uma solução QR-Class. Então, uma solução QR-Class normalmente é uma solução 100% utilizada e aprovada por operadoras Tier 1 e tal. O que é? É uma solução 100% robusta. Ela passa num booking de testes enormes, né? Como a gente teve que homologar em diversas operadoras, passa em diversos booking de testes. E não apenas a robustez, que é o ponto zero, vamos dizer assim, avaliado pelas operadoras, é a questão também da longevidade do seu investimento, né? Sim. Vestindo em Reiscom, você não vai estar investindo num equipamento sucateado, por quê? Porque ele já tem suporte a tecnologias como, por exemplo, o XGPON, interfaces de uplink com capacidade aí de 40, de 100 GB. Estamos falando de uma OLT de 2U aí para 4 mil clientes com uplinks de 40, 100 GB, né? Então, coisa que não é qualquer
fabricante hoje que tem, Sim. e os que tem não conseguem passar normalmente essa banda, que não tem a placa de gerência separada, né? Então você, provedor, você ISP regional, você terá uma solução compatível com recursos de operadoras Tier 1s, de operadoras aí que entregam alta confiabilidade, que precisam de um produto que garanta essa alta confiabilidade, utilizando Reiscom. Software de gerência, onde você consegue desenhar toda a topologia da sua rede, até a topologia óptica, falando dos níveis de splitagem. Vamos falar ali um pouquinho para frente, que é bem bacana. São recursos que normalmente você tem que comprar de outros fabricantes, né, de outros fornecedores em si. Sim, que gastar desenvolvem dinheiro para com integrar software e tudo mais. mensalidades, anuidades e tal. E aqui você tem algumas ferramentas básicas que contribuem para a evolução da sua rede, monitoramento, para conseguir fazer tudo muito mais proativo ao invés de reativo. Antes do cliente ligar, Sim. você consegue saber o nível de falha, coisa que a gente vai entrar agora um pouquinho para frente, né? E hoje nós temos chassis aí disponíveis aqui no mercado brasileiro, Sim. né? A Reiscom tem muitos maiores, falando de GPON, de 1.000 usuários a 14.000 usuários. Recursos esmagadores como o TR-069 para você automatizar aí o teu suporte, facilitar a tua ativação de clientes. Então, facilidades a gente fala agora então, né? Software de gerência para gerenciar, pode ser gerenciado standalone ou ainda via CLI, né? Que é CLI. Muitos preferem, operadoras normalmente trabalham com isso e acabam integrando ela com o seu software de gerência. Sim. E falando em software de gerência, que os provedores utilizam muito, a solução Reiscom já está compatível com a maioria dos softwares de gerências do mercado. Exatamente. Então, isso é muito interessante porque o suporte nível 1, 2, 3, nível 1 e 2, vamos dizer assim, acaba nem conhecendo a OLT e nem entrando. Ele acaba trabalhando somente com aquele software de gerência que o operador utiliza ali, a operadora ou o provedor utiliza, Sim. e ela que faz toda escrita dentro da OLT. Ela que libera o ANU, ela configura o Wi-Fi, configura as portas, telefonia, tudo isso, tá? Então, o pessoal do nível 1 e 2 acaba nem entrando na OLT, que dá muito mais robustez e segurança para a operação. Segundo motivo, pessoal, para você estar adquirindo o GPON Reiscom são features, né? São recursos esmagadores. Eu e o Patrick, a gente tem aí uma vivência assim bacana, interessante nesse mercado de GPON e confesso que nessa minha vida profissional, vamos dizer assim, trabalhando com soluções GPON, poucas OLTs eu vi recursos como, por exemplo, o LAN-to-LAN. O LAN-to-LAN nativo. E muitos dos que a gente viu realmente não funcionam, né? É isso. Aí Promete entregar e não funciona, né? A gente brinca, né? Fala até papagaio fala, na hora de botar para operar, Sim. não funciona. Então, o LAN-to-LAN é um recurso muito utilizado por provedores quando funciona, né? Que é a interligação de matriz e filial, interligação de postos de combustíveis. Sim. No governo, tipo na cidade onde a gente mora lá, os postos de saúde estão interligados via LAN-to-LAN, sem precisar levar todo esse tráfego lá para dentro do core, para o switch, para o OLT e acabou. Sem precisar desprender um técnico para fazer regras complicadas de roteamento interVLAN. Vamos imaginar que você tenha... Sem onerar switch e roteador. Exatamente. Então, a OLT tem recurso de sobra para fazer toda essa operação e acaba não utilizando, ou seja, tornando a infra do provedor cada vez mais barata, né? Você pode usar esse recurso para, por exemplo, vender serviços em cima da tua rede, como, por exemplo, o transporte de um link de baixa capacidade para um parceiro. É óbvio que não substitui, né, a construção de uma rede MPLS, de uma rede metro, mas de uma forma aí paliativa. É só interligar matriz e filial, câmeras nas cidades, hotspot público. Nós temos clientes utilizando nossa solução com hotspot público, né? Criou a VLAN e LAN-to-LAN para todo mundo ali utilizando, né? Outro recurso também esmagador, né, é a questão do ANU Rogue. Como funciona o ANU Rogue? Às vezes acontece, né, de ter ONUs defeituosas que podem estar transmitindo, né, enviando luz num momento em que não era para ela estar enviando aquela informação, e esse envio de luz, como a gente sabe que o GPON meio é compartilhado por todos, né, você acaba o quê? Você acaba cegando, você acaba bloqueando o funcionamento de uma porta PON por causa de uma ONU defeituosa. Aí eu te pergunto, Patrick, como é que tu descobre isso? Então, normalmente... Qual é a ONU defeituosa? Como é que tu faz para descobrir normalmente as isso? soluções do mercado não têm essa detecção, né, que é uma coisa comum, presente em todo o mercado, seja ISP, operador e tal. Por isso que é um produto carrier-class, né? Não, imagina uma operadora ter que ter um técnico só para ficar batendo caixa por caixa. Não, te pergunto mais, hoje está chovendo, imagina você bater caixa por caixa no dia de chuva. Pois é, então, nessa solução hoje da Reiscom, ela tem um ANU Rogue,
onde a OLT consegue enxergar qual que é a ONU que está com problema e ela já isola o cliente e não danifica toda a comunicação, não prejudica ou bloqueia a comunicação do resto dos 127 usuários. Vamos supor que a porta-POM esteja lotada. Então todo mundo continua navegando, somente você que está com problema, você fica fora, isolado da rede. Com tempo e calma, o técnico vai lá e troca a sua ONU e o seu sinal é restabelecido. Dessa maneira você trabalha tranquilamente. Né? Outro recurso esmagador, pessoal, é o Dying Gasp, ou último suspiro, né? Esse recurso é fenomenal. As ONUs Reisicon, né, tem um dispositivo, né, um capacitor, a grosso modo, né, que quando falta energia na casa do cliente, dependente da forma como faltou, desconectou a fonte da tomada ou qualquer coisa, a ONU, nesse último suspiro, envia essa informação para o core da rede, envia essa informação de que faltou energia na casa do cliente e você consegue identificar se o problema na casa do assinante foi o rompimento de fibra, ou no caso com esse último suspiro, né, com o Dying Gasp, foi a falta de energia. Você consegue identificar se numa determinada região faltou energia ou não, né, Patrick? Então, esse que é o bacana. Normalmente quando falta energia, normalmente não é só numa casa, ou se foi um técnico que desligou, né, ou o próprio usuário, alguém que desligou. Então você consegue, ligou, tem chamado, estou sem conexão, simples. Tá lá. Se me ligou, normalmente tem energia dentro de casa. Já aconteceu casos que não, mas por incrível que pareça, ligou, tem energia, ok. Verifica o ONU. Não, então a fonte pode ter queimado, algum problema na sua rede elétrica, alguma coisa desse sentido, tá? Então você consegue com o Dying Gasp entender que o último suspiro foi falta de energia. Só que o mais bacana, junto com o Dying Gasp, que é outro recurso, que é o Fibercut. Recurso que é de mão dada, vamos dizer assim, né? Pois é, o Fibercut, ele é muito interessante porque ele consegue informar para você que, ao invés do Dying Gasp informa que faltou energia, o Fibercut, o nome já diz, ele informa que a fibra foi cortada ou rompida. Então, o mais interessante é que algumas outras soluções até têm isso, mas não conseguem te informar com clareza. Que clareza é essa? Clareza que está presente dentro do software NView, tá? E o software NView da Reisicon, ele possui e consegue monitorar até níveis de splitagens, porta-POM e splitters. Então, quando você consegue colocar o nome do splitter, o nome da caixa, você consegue saber um rompimento antes de qualquer cliente te ligar. E você imagina e consegue saber aonde foi esse rompimento. Foi entre a caixa tal, a caixa 7 e a caixa 8. Por quê? Porque a caixa 7 está todo mundo conectado e da 7 em diante todo mundo desconectado. Todo mundo desconectado por quê? Pelo Fibercut. Não foi falta de energia. Existe energia, mas foi o cabo rompido. Então você consegue trabalhar muito mais proativamente e quando um cliente ligar que está sem conexão, você já pode informar o que aconteceu. Mas agora outro recurso que, na minha opinião, acho que é um dos mais esmagadores, se não mais esmagadores, é um recurso que está relacionado com a queridinha hoje dos provedores, né? Que é esse modelo aqui de ONT, que é a WS2, que é uma ONT Wi-Fi 5 para planos aí até de 500 MB. A gente vai falar um pouco mais sobre o produto, mas hoje a gente sabe que ninguém quer ficar refém de um único fabricante. Então, como tu estava falando, a gente tem uma vasta experiência aí trabalhando em diversos players e fabricantes e a gente sempre fomentou a utilização de mesmos fabricantes OLT Reisicon, ONU Reisicon, OLT A, ONU A, B, e vai. Né? Mas, por incrível que pareça, uma das soluções que a gente começou falando sobre sanções, guerra, e o pessoal acaba ficando preso a diversos, medo de ficar preso a fabricantes que não fornecem, acaba mesclando a rede. E o mesclando você perde inúmeros benefícios, como todos esses que a gente citou ali. Né? Você mesclando, você acaba perdendo tudo aquilo ali. O MCI não funciona da mesma forma. Dying Gasp, né? O Fibercut, o MCI, o aprovisionamento. Mas enfim, preciso mesclar por algum motivo. Já está mesclado. Tem uma OLT ABC e quero utilizar uma ONU do mercado mais roteador. Ou ONT. Por que o pessoal tem preferido hoje, por que a gente chama de queridinha hoje dentro da OEW, a WS2, pessoal? Trabalhando em diversos fabricantes, a gente entendeu uma das dores dos provedores, que era o seguinte: utilizar o ONU mais roteador, tinha que fazer o preset no roteador. Só que quando utilizava o ONT, se o usuário reseta, perde todas as configurações. A ONT da Reisicon, ela possui preset. Coisa que até muita gente, mas para que eu preciso preset se quando eu utilizo o ONT com o OLT,
ela se autoconfigura, né? Num reset, numa falta, por algum motivo o usuário. Para esse motivo. Sim. O usuário que utiliza qualquer outro tipo de OLT, quando coloca Reisicon, né? O provedor, quando coloca Reisicon na solução dele, a AWS2, ele mata todos os problemas dele. Por quê? A ONU já está autorizada. Então, essa autorização, num reset, você não perde. Porque o cliente reseta o quê? O dispositivo dele. Exato. Nesse caso aqui, o cliente reseta o dispositivo, quando ligado novamente, ele volta com as features que você pré-estabeleceu. Exatamente. Nome da rede Wi-Fi, senha da rede Wi-Fi. VLAN, usuário e senha PPPoE. Se você utiliza VLAN de serviço 100, 200, 300, enfim. Todas essas configurações que não vão fazer com que o teu cliente fique offline. Ou seja, ele não vai ligar para você, a não ser que o produto queime ou que haja um rompimento. E o terceiro motivo para você optar pela solução Reisicon é a questão da gerência multinível, né? O que seria essa gerência multinível? É você conseguir administrar a tua rede GPON através de 3 formas. A forma mais simples, que seria via interface web, é isso mesmo, você acessando o OLT. 100% funcional. 100% funcional, isso aí é bem interessante, você acessando o OLT através de um IP, fazendo as configurações de VLAN, as configurações de LAN to LAN e dentre outros recursos. Sem precisar de um servidor, sem precisar de nada, né? Ou seja, totalmente standalone, né? Web. A segunda opção, para quem aí tem maior conhecimento, né, em interface de que comando. É muito preferida pelos provedores, né? Até por causa das integrações e APIs com os provedores, é a CLI. Né, que a maioria dos provedores já está habituada, né? E o CLI bem tranquilo de trabalhar. E a terceira forma seria através do software NView, que o Patrick explicou N vantagens de você estar utilizando esse software, a questão da topologia. Né? Exatamente. A quantidade de recursos que tem, né? Quantidade de recursos, cadastro, facilidades aí de autoaprovisionamento, facilidades de manutenções, upgrades, atualizações, você poder escolher data, horário, em massa, programado, melhor horário, conforme eu consigo monitorar tudo Mas isso. essa flexibilidade ela é legal, por quê? Porque a OLT vocês vão ver, a Reisicon vocês vão ver depois, ela tem 3 modelos de OLT. E muito se fala do POL, Pacific Optical LAN, que é você utilizar uma rede GPON para prover uma comunicação LAN numa empresa, numa escola. Assim como tanto essa quanto a outra tem sido muito utilizada para condomínios, né? Condomínios horizontais, aí condomínios de casa pela porta-telefonia e tal. E a facilidade do próprio condomínio colocar na entrada do condomínio, ofertar interfonia em cima da solução IP dela de telefonia, né? Do FXS, e não precisar de nada para gerenciar. Exatamente, não precisar desprender recursos de servidores, você acessar via web e fazer essa configuração. O quarto motivo, pessoal, para você estar utilizando o Reisicon, que é muito bem elogiado. Muito mesmo. Ontem, inclusive, a gente... recebemos um provedor aqui na nossa matriz aqui no Rio Grande do Sul e que veio rasgando elogios e por isso optou por trocar a planta dele para a nossa solução. Não trocar em si, mas sim criar novos bairros, né? Começar a fornecer em cima de novos bairros e novas cidades com a nossa solução. E um dos motivos decisores foi a questão do suporte, pessoal. Como nós dissemos, é um produto que é R-Class, é um produto muito robusto, é casca grossa, não dá problema, mas se porventura você precisar de um auxílio, não um auxílio referente ao problema, mas até mesmo um auxílio de configuração. Jales, gostei da apresentação toda, Patrick, quero comprar o produto, mas cara, me ensina a configurar. A Reisicon, com esse suporte especializado, eles trabalham em todos os níveis possíveis, desde o pré-vendas, falando em DWDM, eles auxiliam no projeto, ou até mesmo em GPON eles conseguem dimensionar melhor o LT para o teu segmento. Exatamente. No pós-venda, com a questão do todo o suporte de ativação, instalação assistida, e você também conta com o suporte especializado da OIW. Então você tem 2 níveis de suporte hoje, diretamente com o fabricante. Níveis, né? 3 níveis. Primeiro vem direto OIW, segundo OIW e Reisicon, né? E se for algo muito necessário de intervenção do fabricante em si, né, da Reisicon, temos a Reisicon em China. E esse suporte vai no nível, pessoal, por exemplo, o Patrick disse, né, e hoje a OLT está integrada com os maiores players de softwares de gerência do mercado. Mas caso você tenha o teu próprio software, você precise das APIs, você precise de uma OLT com acesso remoto para poder... Ou o software que eu utilizo não está integrado ainda, não tem problema. Entra em contato conosco, nós em conjunto com a Reisicon
enviaremos ao OLT ou faremos toda a integração que for possível com o software de gerência de vocês para conseguir cada vez deixar o recurso, a solução cada vez mais fácil para o ISP. E o quinto e último motivo, mas não menos importante, é a questão do portfólio completo, tá, pessoal? Então, com a Raizicon hoje, você tem um portfólio completo, você tem OLTs, desde OLTs com apenas um U, conhecida como OLTs Pixabox, como o modelo ISCOM 5508GP. Bacana que possui tanta alimentação AC e DC, né? Exatamente, flexibilidade na alimentação, flexibilidade na gerência que a gente já falou. QR Class. Se você precisa de maior densidade de portas, nós temos o modelo ISCOM 5820, que é esse que está aqui em bancada, que é uma OLT que tem 2 U's. E um grande diferencial nas OLTs Raizicon é a questão dos slots. Essa OLT ela tem 6 slots. E esses slots, eles podem ser utilizados com placas de serviço, que são as placas GPON. Exatamente. Ou placa de uplink maiores ou placas switches, né? Então você pode transformar ela já num switch, ou seja, eu posso ter um POP de passagem, onde eu entro com 100 GB, saio com 100 GB para o próximo, ou com 40 e saio com 40, né? Então essa é a vantagem da OLT 5820 para cima, né? Da 5820 e 5860. Isso. Que você consegue com ela, tá? Trabalhar diretamente transporte ou link já diretamente nela. Então, os modelos maiores, né, os modelos de 2 U's e 5 U's, eles já estão preparados já para o futuro. Então você consegue utilizar placas de uplink com interfaces QSFP28, né, de 40 a 100 GB, e também pensando já em entregar maiores velocidades, né, no FTTH, tecnologia XGPON, onde você tem 10 GB de download por 2,5 de upload, tá? Exatamente. Na de 2U, XGPON. E na X6, que a gente vai falar ali pra frente, né? XGS-PON. Exatamente. E aí que é interessante, são links simétricos 10x10. E essa que é a vantagem que você falou lá no início sobre QR Class. Então, mas eu já tenho a OLT da Raizicon há 4 anos, sei lá, comprei em 2018 o chassi de vocês. Eu posso simplesmente comprar uma placa XGS-PON e ampliar toda a minha rede para XGS-PON? Pode. É possível. Você não sucateia o que você tem hoje para fazer essa operação, diferente de outros fabricantes que te obrigam a comprar uma nova OLT, porque a OLT que eles te venderam não possui barramento, né, com largura de banda disponível para você colocar uma placa. Então, pode até encaixar a placa, mas não, modo de dizer, a gente fala, não passaria a banda, né? Então, a solução Raizicon está 100% pronta para upgrades. Então, apenas recapitulando, tá, pessoal? Solução Pixabox, a 5508 até 1024 assinantes. Exatamente. Essa solução que nós temos aqui na mesa, né, de 2 U's, que é a 5820 até 4096 usuários. E a solução maior, que nós não colocamos aqui, senão a gente não ia aparecer aqui no vídeo, né? Chassi. Que é o modelo 5880, 5860, perdão. Você consegue aí até 14 mil usuários, tá? Exatamente. E os modelos maiores, né, o de 2 e 6 U's, você pode usar os slots, né? A de 2 U's tem 6 slots e a de 6 U's ela tem 10 slots e você pode usar os slots tanto quanto serviço. Conforme sua necessidade. Ou switch. Exatamente. E falando das CPS, falando das ONUs, a Raizicon também pensa em ONUs para atender diferentes demandas, como por exemplo, quero utilizar uma ONU Bridge e o meu roteador. Sem problema nenhum. Nós temos o modelo 1GE. Portfólio completo. Então, não adianta nem se estender. Vamos deixar o pessoal da edição colocar aí os produtos aí. Ou seja, temos soluções. Uma ONU Bridge para você continuar utilizando o roteador que você prefere utilizar na sua operação. Bridge mais roteador. Temos modelo que não colocamos aqui, são inúmeros modelos, senão não ia caber tudo aqui. Modelo que ela é router com uma porta e voz, né? Então é muito utilizado porque o cara realmente ele quer entregar voz no cliente, mas quer continuar utilizando um roteador de outra marca, porque utiliza 1, 2, 3 roteadores dentro da casa do cliente. Temos a W, tá? A W ela é somente 2.4 no Wi-Fi, ou seja, é uma ONT com porta de voz, 4 portas Giga e Wi-Fi 2.4 somente, mas ainda é muito vendida para planos de até 100 MB, tá? E o custo-benefício dela faz isso acontecer. E temos a WS2, que é a queridinha, utilizada pela maioria dos provedores, tá? E também para outras OLTs, como a gente mencionou. Sim. Todas elas com recursos aí
muito funcionais, exigidos por operadoras, tá? Com uma roseta integrada aqui, né? Não vai ter problema aí com conector, 4 portas giga, voz. Esse modelo que eu estou é a AWS2 sem voz. Não colocamos aqui porque tem a AWS2 com voz também, tá bom? Então 4 portas gigas, voz, Wi-Fi AC para planos de 450, 550 MB no Wi-Fi. E é isso aí, pessoal. Acho que a proposta do vídeo era essa, era apresentar esses 5 motivos. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo tem mais informações sobre como você faz para adquirir os produtos da Razeecom e mais informações sobre o fabricante. Que precisarem, contem conosco aqui, suporte, pré-venda, pós-venda, ou conhecer qualquer coisa mais do nosso portfólio, tá? É só clicar aqui embaixo que o pessoal da edição vai deixar os links aí. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais. Até mais, até a próxima.